Cara, doutor Leonardo Cajueiro de Azevedo, juiz titular da 130ª Zona Eleitoral, nos dando a honra aqui hoje de nos visitar aqui na Rádio São Francisco, a nosso convite para uma entrevista sobre o pleito eleitoral que se aproxima neste domingo, dia 7, a partir das 8 horas. Doutor, deixa eu voltar aqui à cabine, ao local de votação, com relação... Nós sabemos que a tecnologia avança muito. Celular não vai ser permitido. Essa é uma novidade importante nessa eleição. É algo que pode causar surpresa. Tudo que é novo causa surpresa. Mas nessa eleição não será admitido acesso à urna usando qualquer aparelho capaz de tirar fotos. O aparelho mais comum que se tira fotos hoje em dia é o aparelho celular. Mas celulares, câmeras digitais, iPod, iPhone, iPad, tablets, não pode, nenhum aparelho eletrônico que tire fotos pode ir junto com o eleitor até a urna eletrônica. E não é possível. O eleitor que insistir nisso não poderá votar. Caso desobedeça, desacate, mesário, presidente de mesa, será preso por desacatar. Insisto, estamos sob a vigência da tolerância zero com diz respeito à legislação eleitoral. Isso é muito importante, é uma situação diferente da que nós vivemos na eleição de 2008, causará surpresa em muitos. Doutor Leonardo, nós não comentamos sobre o transporte dos eleitores. Alguns eleitores que têm dificuldade para chegar até a sua sessão, não é? Isso aí tem algum critério? Como é que vai funcionar? Transporte de eleitores no dia de eleição é conduta vedada, é conduta proibida. Um candidato não pode oferecer transporte para eleitores. O eleitor vai ter que se utilizar do transporte coletivo regular ou das vans que circulam em todo o município, né? O candidato que ficar insistir em estar transportando eleitor incorre em crime, né? Incorre em crime e em conduta vedada pela legislação eleitoral, vai configurar abuso de poder, seja poder político, seja poder econômico. Caso eleito, também suportará as consequências dos processos eleitorais que, felizmente, desde a minha chegada aqui, a Justiça Eleitoral tem sido operante. Nós temos, apesar de todo o sacrifício que nós temos, nós estamos no município esquecido por muitos, mas em meio a tantas dificuldades nós temos uma Justiça Eleitoral que vem funcionando bem. Doutor Leonardo, domingo então é um dia muito importante para a população de todos os municípios brasileiros. Nós teremos um pleito eleitoral. É importante que o eleitor tenha essa consciência de que ele votando consciente e sem que ele tenha sido pressionado a fazer o que não deve fazer e não se sentir utilizado pelas pessoas, conforme o senhor disse, que muitas vezes, até antes do dia das eleições, já deixa alguma coisa programada como promessa, né? Eu queria, nesse finalzinho da entrevista, aliás, se tiver até algum fato relevante que nós não colocamos aqui, se o senhor quiser colocar, para ficar à vontade. Mas a mensagem que o senhor sempre dá é muito importante na medida que o senhor fala de conscientização e da importância do voto livre, porque o voto tem que ser livre. Ele não pode ser, de maneira alguma, sob pressão, porque a pessoa que está ali está votando, ninguém precisa saber em quem ele vota. O voto é segredo. Paulo, a democracia é a base da sociedade brasileira. É a pedra que sustenta a nossa Constituição. E o maior fiscal que a Justiça Eleitoral pode ter é o próprio eleitor. Nenhuma dessas providências severas que a Justiça Eleitoral está tomando seria necessária se o eleitor insistisse em preservar seus direitos, lutasse pela preservação dos seus direitos e não tolerasse, não admitisse candidatos que violam a legislação eleitoral. Eu espero que chegue um momento em breve em que, ao invés de uma operação tolerância zero feita pelo TRE, os próprios eleitores tenham tolerância zero com maus políticos, com políticos que prometem coisas, prometem cargos, prometem posições em gabinete, prometem, enfim, material de construção, sapato, remédio, tudo que é prometido em época de eleição em troca de um voto, porque isso custará muito caro ao eleitor no futuro. O candidato que faz isso e é eleito, ele nunca fica no prejuízo. Ele vai, sem o menor pudor, ele vai roubar os cofres públicos para reaver seus prejuízos comprando votos do eleitor.
Ok, doutor Leonardo, muito obrigado ao senhor. Quero registrar aqui também, nesse momento acompanhando aqui também em nossos estúdios, o Jorge Lobac, chefe do cartório eleitoral, que obviamente merece umas férias depois desse pleito eleitoral, porque a justiça trabalhou muito, né? E vai trabalhar até o dia das eleições. Eu penso que... Aliás, doutor, faltou uma perguntazinha com relação à apuração que nós não fizemos. A expectativa da justiça com relação ao resultado, com toda essa tecnologia, o senhor pode fazer uma previsão? Bom, se tudo corre bem. A nossa esperança, a nossa expectativa é que tudo correndo bem. As urnas chegando em tempo, nós não tendo problemas com urnas, principalmente nós não tendo nenhuma votação manual, que no máximo em 2 horas tudo esteja apurado. A nossa expectativa é essa, no máximo em 2 horas. Mas, claro que nós estamos sujeitos a diversos imprevistos, né? Coisas que independem de nós. Uma falha numa urna, uma votação manual, ou o problema que nos infligiu em 2008, a transmissão dos dados que não depende do TRE, nós dependemos da Embratel e da Oi. Né? Tudo estando em ordem em relação à Embratel e à Oi, nós conseguimos transmitir os dados rapidamente para o TRE. Antes de encerrar, eu queria reiterar que nós estamos numa operação de tolerância zero. Não é desejo da Justiça Eleitoral prender ninguém, não é desejo. O juiz eleitoral, eu não tenho interesse em ver nenhum cidadão de São Francisco preso. A equipe de fiscalização não tem o menor interesse em ver moradores de São Francisco presos. Ninguém quer prender um vizinho, ninguém quer prender um amigo. Tá? Mas nós estamos deixando claro, nós temos um ginásio, uma escola inteira reservada para a detenção de quem descumprir a lei eleitoral. Quem for flagrado comprando voto, quem for flagrado fazendo boca de urna, será detido a toda a tarde e ao final do processo eleitoral será conduzido seja para a Delegacia de Polícia Civil, seja para a Delegacia de Polícia Federal. Eu quero reiterar isso. É uma coisa muito grave, uma coisa muito importante, e nós esperamos que tanto os candidatos quanto os eleitores se adaptem a essa situação. Não será permitida nenhuma propaganda no dia da votação. Nenhuma. Não é permitida a distribuição de santinhos, não é permitida aglomerações de simpatizantes de candidatos. Isso não será permitido. E, enfim, eu quero registrar, já mencionou que a gente está no final da nossa entrevista, que nós temos uma pequena, mas temos uma eficiente equipe de fiscalização eleitoral. Nós temos um chefe de cartório que tem pago com a própria saúde o tamanho do seu sacrifício. As pessoas não sabem disso, muitos só ouvem falar que o chefe do cartório eleitoral, o Jorge do Fórum, fez isso, fez aquilo, e ninguém sabe das dificuldades pessoais que ele tem passando, do sacrifício que ele tem feito para que as eleições corram bem. Até a saúde dele tem cobrado dele um pouco de descanso, mas infelizmente é o que é preciso ser feito para que as eleições corram bem. Eu quero registrar para todos, enquanto juiz eleitoral, a felicidade que eu tenho de trabalhar com uma equipe tão competente. Ok, doutor Leonardo Cajueiro de Azevedo, muito obrigado, bom trabalho para vocês na eleição e na apuração.